Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia do nosso plano de leitura, hoje o dia 86. E olha, hoje a gente vai mergulhar em três textos que, à primeira vista, não têm nada a ver um com o outro. Pensa só, um debate teológico super cabeça, uma história bizarra sobre uma jumenta que fala e um poema de amor daqueles bem apaixonados. Mas, acreditem, juntos eles pintam um quadro completo e incrível sobre o que significa se conectar de verdade com Deus. Então, a grande pergunta é essa: como é que essas três histórias tão diferentes conversam entre si? A resposta, gente, revela três dimensões que são essenciais na nossa jornada de fé. Vamos descobrir isso juntos? Nossa primeira parada é lá em Mateus 22. Aqui, a gente vai explorar a primeira dimensão, a mente. É nesse cenário que Jesus encara uma série de perguntas que eram verdadeiras armadilhas, feitas para encurralar ele e tentar diminuir seus ensinamentos. Primeiro, chegam os saduceus, um grupo que nem acreditava em ressurreição. E eles vêm com um quebra-cabeça lógico, sabe? Eles contam a história de uma mulher que, pela lei da época, casou com 7 irmãos, um depois do outro. A pergunta deles era uma pegadinha. No céu, de quem ela vai ser esposa? A resposta de Jesus é simplesmente genial. Ele não cai na armadilha lógica deles. Pelo contrário, ele eleva o nível da conversa usando as próprias escrituras que eles conheciam. Ao dizer que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no presente, percebe? Jesus mostra que para Deus, esses homens continuam vivos. Ele não só vence o debate, mas revela uma verdade muito mais profunda sobre quem Deus é e sobre a vida eterna. Mal os saduceus ficaram sem palavras, já chega um especialista na lei com mais um teste. Pensa bem, de mais de 600 mandamentos, qual deles seria o principal? Essa era uma pergunta que podia gerar uma discussão sem fim. E é aqui que Jesus faz algo extraordinário. Ele resume toda a lei em 2 princípios que dependem um do outro: amar a Deus com tudo que a gente é e amar o próximo como a nós mesmos. Com essa resposta, Jesus dá uma virada de chave, sabe? Ele muda a perspectiva de um monte de regras a serem cumpridas para um convite a um relacionamento baseado em amor. A mente não serve só para discutir, mas para entender o coração de Deus. Agora, a gente sai da mente e vai para a segunda dimensão, a vontade. E para isso, vamos lá para Números 22, na história surpreendente de Balaão. Ele é um profeta, mas a vontade dele está batendo de frente com a vontade de Deus. Balaão está indo amaldiçoar Israel, algo que Deus falou claramente para ele não fazer. Então Deus manda um anjo para barrar o caminho. Mas Balaão, o profeta, que deveria ter a visão espiritual, está completamente cego. E quem é que vê o perigo? A jumenta dele. 3 vezes o animal tenta salvar o dono e 3 vezes o Balaão, irritado, bate nela. Ele não percebe que a desobediência da jumenta é, na verdade, proteção. E aí vem o momento mais inacreditável. Deus abre a boca da jumenta e ela fala. Esse milagre finalmente quebra a teimosia de Balaão. Ele é forçado a encarar não só um anjo com a espada na mão, mas a própria cegueira espiritual. O ponto aqui é que a vontade de Balaão o estava levando direto para a destruição. Essa história toda nos mostra uma verdade muito poderosa. Se submeter à vontade de Deus nem sempre vai fazer sentido para nossa lógica. Balaão, que era para ser o cara com a visão espiritual, estava cego, e a sua humilde jumenta enxergava tudo com clareza. É um lembrete de que alinhar nossa vontade com a de Deus é, acima de tudo, um ato de confiança. Já falamos da mente, da vontade, e agora chegamos na última dimensão, o coração. E, gente, não tem lugar melhor para explorar isso do que na poesia super íntima e apaixonada do livro de Cântico dos Cânticos. A beleza dessas palavras é um convite muito pessoal, cheio de desejo, de alegria. Essa imagem da primavera chegando, do inverno indo embora, fala de recomeço, de vida. É assim o chamado de Deus ao nosso coração. Não um chamado para o dever, mas um chamado para o prazer da companhia, para a intimidade. E essa frase aqui, ela resume tudo. O meu amado é meu e eu sou dele. Não é sobre regras, não é sobre obediência cega, é sobre pertencimento. Um pertence ao outro. É o desejo mais profundo do nosso coração. Conhecer e ser conhecido, amar e ser amado por completo. Mas no meio de tanta paixão, vem um aviso muito sério que se repete no poema. Um amor assim, tão profundo, é sagrado. Não dá para forçar, não dá para apressar as coisas.
é preciso ter reverência. Isso nos ensina que a dimensão do coração exige paciência e respeito pelo tempo divino. E agora, a gente vai juntar todas as peças. O debate em Mateus, a jumenta em Números e o poema em Cantares, elas não são histórias soltas. Elas são, na verdade, lados diferentes da mesma moeda. E aqui, o quebra-cabeça se completa. A nossa mente é chamada para conhecer a verdade de Deus, como Jesus mostrou. A nossa vontade é chamada a se submeter à direção de Deus, como Balaão aprendeu da forma mais difícil. E o nosso coração é chamado a desejar a presença de Deus, como o poema expressa tão lindamente. Uma fé completa, madura, envolve essas três dimensões. E aí? Se essa forma de conectar as escrituras para um entendimento mais profundo foi legal, se ajudou de alguma forma, não esquece de deixar uma curtida e de seguir o canal Pneuma BR para ter acesso a mais conteúdos assim. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão pessoal. Na nossa jornada de fé, qual dessas três áreas, o nosso entendimento, a nossa submissão ou a nossa paixão, está precisando de um pouco mais de cuidado? O mais bonito é saber que Deus nos encontra em todas elas.